Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e abra os nossos olhos, ouvidos, para ouvir o que Ele quer falar conosco. Amém? Deus nos abençoe. Queridos, nós vimos, falamos aqui a respeito de Estevão, e a Bíblia é clara quando diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. Ele dava um like para a morte de Estevão. Ele se alegrava, e mais à frente, a palavra de Deus vai dizer, em Atos, no capítulo 8, verso 3, que Saulo queria destruir a igreja. O objetivo dele não era apenas perseguir, prender alguns irmãos. Ele não estava satisfeito com isso. O desejo dele, a vontade dele, era destruir a igreja. Era acabar com aquele movimento, acabar com aquele trem de falar de Jesus, de falar de um outro Deus na visão dele, que ele não compreendia, que ele não entendia. Saulo, então, depois do ocorrido com Estevão, tomou essa causa para si. E ele então vai pegar cartas da mão dos sacerdotes para ir até Damasco, procurar onde é que estavam esses cristãos. E a Bíblia diz que ele ia de casa em casa. O trabalho dele era um trabalho minucioso, era de porta em porta, tentando buscar quem eram os cristãos que estavam ali para serem presos, perseguidos e até mortos por causa do nome de Jesus. E queridos, esse trabalho de ir de casa em casa, procurar pessoas que sirvam a Deus de verdade, para de alguma forma serem oprimidos nas mãos de quem quer que seja, mas principalmente nas mãos e da opressão do inimigo. Esse trabalho não é novo. E até hoje o inimigo vai de casa em casa, procurando aqueles que são cristãos para de alguma forma oprimir, perseguir, prender, colocar você de alguma forma limitado na sua ação no reino de Deus. Tentar fazer você alguém que se coloque numa posição de inferioridade diante do plano de Deus que é maior, diante do plano de Deus que é grande, diante do plano de Deus que é perfeito para a tua vida, de casa em casa. É por isso que quando o Senhor Jesus vai nos mandar pregar o Evangelho, Ele nos manda ir de casa em casa, de porta em porta, pregando essa palavra de Deus, falando das boas novas. Porque se o inimigo faz o trabalho, nós podemos fazer um trabalho ainda melhor, um trabalho de salvar vidas, de resgatar vidas, de salvar aqueles que estão presos. A Bíblia diz então que Saulo estava indo para Damasco. Você conhece a história, quando de repente veio um brilho, uma luz muito forte, e Saulo então cai por terra. A Bíblia não diz que Saulo cai do cavalo, amém? Ele cai por terra, seu rosto em terra, e ouve-se uma voz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? A quem você está perseguindo? Em outras palavras, qual é o teu propósito de vida, Saulo? Por que a tua vida se tornou isso? Perseguir a igreja? Por quê? Com qual motivação você está fazendo isso? Por que você está tão obstinado em fazer isso, queridos? Quando estamos obstinados por uma vontade, por um pecado,
só Deus. Tem gente que só Deus vai parar. Você pode falar, a mãe pode falar, a mulher, o marido, pode ser quem for. Pode ter decreto presidencial, pode ter até Alexandre de Moraes contra essa pessoa que ninguém consegue parar, só Deus para. Só o Senhor. E queridos, essa é a boa notícia para você, essa é a boa notícia para mim, porque todo aquele que se levanta contra a igreja, Deus consegue parar. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, se é Deus que para, então Deus tem todo o poder e capacidade para parar os perseguidores da igreja. Saulo estava cheio da sua vontade, obstinado, enxergava somente as suas vontades. Ah, meu irmão, igual você quando você estava apaixonado, você lembra? Você enxergava só a sua vontade. É agora que eu vou casar. Tinha nem dinheiro, tinha nem onde cair morto. Você dizia, vou casar e amanhã com essa mulher. Apaixonado. Louco por ela. Não, mas você vai morar lá não, a gente mora no barraco, não importa. Bora com a sogra. Sei por isso. O que a machina faz, meu irmão? Você fica cego, fica doido. Casou, meu irmão. Só Jesus. Queridos, quando estamos cegos com as nossas vontades, quando estamos dessa maneira, é o momento em que precisamos da intervenção de Deus. Porque não conseguimos enxergar, não conseguimos muitas vezes nos dominar. A palavra vai dizer lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7, quando Caim tentava matar o seu irmão, tentava ir contra a vida do seu irmão, Deus vai falar para ele e dizer, olha, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominar. Precisamos então aprender a dominar o nosso coração, para não sermos dominados por uma vontade, para não sermos dominados por um desejo, não sermos dominados simplesmente por um prazer que tenta tomar conta da nossa vida, que nos ensina a buscar somente aquilo que agrada o nosso próprio coração. Vamos falar a verdade? A gente é ensinado todos os dias a viver uma vida assim. Você é dono das suas escolhas, você tem que escolher aquilo que traga mais prazer para você. Para você ser alguém normal, você tem que escolher aquilo que te traga prazer. Não importa se existe algum freio moral, não importa se existe alguma barreira moral que te impeça de fazer alguma coisa. Siga os seus desejos e as suas vontades. Daqui a pouco, a pessoa está cruzando a barreira daquilo que é certo e errado, daquilo que é legal e daquilo que é ilegal. Porque deixou de viver com freios, quer sejam freios morais, quer sejam freios físicos, quer sejam freios que nós devemos colocar no nosso coração. Porque ninguém pratica um homicídio, ninguém pratica um crime cruel da noite para o dia. Isso tem um começo, isso tem uma origem, tem uma raiz, tem algo que foi plantado nesse coração. E Deus está falando, querido, que apesar da nossa obstinação pelo pecado, apesar de estarmos dispostos a fazer tudo, a vencer tudo, a lutar contra Deus e o mundo, Deus está disposto a nos resgatar. E é por isso que essa história fala da misericórdia de Deus por nós. Porque apesar de vivermos em alguns momentos obstinados em satisfazer o nosso coração, existe um Deus que está disposto a vir ao nosso encontro. Quando estamos mais cegos, irmãos, no momento que nós estamos mais loucos pelo pecado, Deus vem ao nosso encontro, aleluia. Deus vem até nós, Ele vem até você e te diz, para com esse caminho, porque eu tenho um caminho novo para você. Para com essa história, porque eu tenho algo melhor para você fazer. Você está gastando energia em coisa que não vai te trazer nada, não vai te trazer nenhum benefício, não vai te devolver nada, diante daquilo que você tem entendido, diante desse esforço. Hoje, queridos, podemos dizer que muitas vezes ficamos cegos por causa do excesso de opções que temos, como falamos aqui. Esse homem ficou cego porque ele só via um caminho. Ele achava que só poderia
veio. E esse homem não apenas ouviu a voz de Deus, mas para parar ele precisava ficar cego. Para parar ele, esse homem precisava olhar para dentro de si. Precisava descobrir quem ele era. Precisava descobrir quem ele era em Deus. E é assim que a Bíblia vai dizer, né, se você voltar aí no capítulo 9, no verso 9, que Saulo então ficou 3 dias sem comer e sem beber. Saulo precisou fazer um jejum para saber quem ele era. São poucos os jejuns totais que nós vemos na Bíblia. Ficou 3 dias sem bebida e sem comida, sem comer e sem beber. Ele precisou reencontrar, saber quem ele era em Deus. A Bíblia vai dizer que ele então orava ao Senhor. Muitas vezes, quando nós precisamos nos preparar para algo, precisamos espiritualmente estar preparados para algo que Deus vai fazer na nossa vida, precisamos então aprender essa, vamos dizer assim, fórmula mágica, ou melhor, para não parecer tão místico, vamos aprender esse segredo de Deus, que é o jejum e a oração. Esse homem estava cheio de verdades. Este homem que foi educado aos pés de Gamaliel, um grande homem, um grande estudioso e sábio. Esse homem que sabia e conhecia as Escrituras Sagradas, tinha perdido a chave do jejum e da oração. Tinha perdido a chave do encontro com Deus. Tinha perdido a chave do lugar secreto, do quarto, de estar na presença, de ouvir a voz de Deus. Porque estudar a palavra é muito bom, irmão. Ler a Bíblia é muito bom. Buscar a Deus é muito bom. Ouvir, e buscar teologicamente aquilo que Deus quer nos revelar é muito bom. Mas nós não podemos esquecer que existe um Deus que nós devemos buscar. Não podemos esquecer que existe um Deus que nos encontra no caminho. Não podemos nos esquecer que existe um Deus que é real, que é vivo, que é verdadeiro, que está presente, que está além das Escrituras. Ele está presente na sua vida. Esse Deus é real. Então, por mais que tenhamos esse contato com Deus por meio da palavra, por mais que saibamos que Deus se revela por meio da sua palavra, quando o povo de Israel ia para a batalha, eles se preparavam com jejum e oração. Quando Deus colocou Daniel no lugar hostil, na Babilônia, no lugar onde aquelas pessoas não serviam a Deus, adoravam outros deuses, ele se dedicou ao jejum e oração. Primeiramente, não vou comer essa comida aí não, tá? Por favor, pode me dar só água e legumes que eu estou bem, estou de boa. Depois, Daniel orou ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele fica em jejum 40 dias, buscando a Deus. Vamos ver que no começo do ministério de Jesus, Jesus começa com jejum e oração no deserto, é tentado pelo diabo, depois de ser batizado. Então vamos ver que para uma preparação espiritual, ou para algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, precisamos de um tempo, cegos do mundo, cegos para aquilo que está à nossa volta, com os nossos olhos fechados para aquilo que está ao nosso redor. Um tempo necessário para nós podermos olhar para dentro de nós, enxergar quem somos em Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, escutar sobre aquilo que Deus quer revelar a nós. No passado, a igreja levou isso muito a sério. E muitos daqueles que estavam nos mosteiros passavam horas em oração, buscando a Deus, ouvindo, e estando, se isolando completamente do mundo para ouvir aquilo que Deus falaria, ou aquilo que Deus falava. Vivemos então uma igreja que se descolou do mundo, uma igreja que buscava Deus, mas que não entregava para ninguém, que não ia ao encontro. Então muitos movimentos foram
busca dos pobres, em busca daqueles que estavam excluídos, afastados. Porque de nada adianta nós buscarmos a Deus se nós não entregamos nada. Não adianta sermos cheios do Espírito se não abençoamos a vida de ninguém. Não adianta buscarmos a revelação de Deus na sua palavra se não compartilhamos essa palavra com ninguém. Não adianta sermos uma ferramenta preparada, abençoada, forjada por Deus, se não é utilizada, se essa ferramenta fica no canto, suja, esquecida. Se essa ferramenta não faz parte da maleta, se essa ferramenta não quer ser usada por Deus, então precisamos, amados, fazer parte do rol das ferramentas de Deus. Saulo estava sendo chamado para isso. Saulo já tinha sido preparado por Deus. Sabe, as lutas que você passa hoje, os problemas que você enfrenta hoje, faz parte dessa preparação de Deus, para Ele usar você no futuro, para Ele usar você lá na frente, para a sua vida ser cada vez mais abençoada por Ele. Não adianta só ver Jesus, tem que encontrar Deus. Saulo se encontrou com Jesus, mas ele agora precisava se encontrar em Deus. Ele agora precisava se encontrar no Senhor. E ele ficou então orando, buscando a presença de Deus, para ele recuperar sua vista. E a Bíblia diz que ele teve então uma visão. Olha, os olhos dele estavam fechados, mas dentro do coração dele Deus já falava. Os olhos dele estavam sem poder enxergar o mundo exterior, mas o mundo espiritual já estava aberto para ele, porque Deus já tinha revelado quem ia fazer a oração por ele. Deus já tinha revelado para ele quem seria o homem que Deus levantaria para fazer essa oração por ele. E quando Deus traz essa visão para Ananias, quando Deus vai falar com Ananias, Deus já tinha falado com Saulo. Porque Deus vai dizer, olha, ele está olhando lá, Ananias cheio de Deus, cheio de medo, por causa da fama de Saulo. E Deus vai dizer, não, pode ir tranquilo, porque aquele coração eu já quebrantei. Pode ir tranquilo, porque eu já trabalhei naquele coração, eu já trabalhei naquela vida, eu já operei, já fiz milagre, já estou nesse processo de milagre. Sabe, aquela pessoa que para você diz assim, meu Deus, é impossível esse servir ao Senhor. É impossível esse estar na presença de Deus. Deus já está trabalhando naquele coração. Amém. E talvez, antes do que você espere, antes do que você saiba, antes até mesmo de você orar, Deus já está falando com aquela pessoa, Deus já está revelando até mesmo para ela o que vai fazer. E às vezes nós ficamos incrédulos, porque tem coisas que nós precisamos enxergar, que nós precisamos ver. Nós, como igreja, precisamos deixar o medo de lado, deixar os nossos estratagemas de lado e seguir a estratégia de Deus. Porque o nosso plano é imperfeito, mas o plano de Deus não falha. E fazia parte, irmãos, do plano de Deus, fazia parte da estratégia de Deus, separar Saulo como instrumento escolhido. Fazia parte daquela estratégia do Senhor, separar Saulo para uma grande obra que Deus estava por fazer. Igualzinho na tua vida. Igualzinho. Você era obstinado, era doido pelo pecado, caía de cabeça nas suas estratégias, cair de cabeça e fazer aquilo que agradava o teu coração, mas de repente Deus te salvou. E Ele diz para você, hoje você é um instrumento escolhido, uma ferramenta escolhida por Deus. Talvez você diga, pastor, mas hoje eu estou tão sujo de graxa, eu estou tão sujo, eu estou tão fedido aos olhos de Deus. Meu irmão, a ferramenta não perdeu o seu valor. A ferramenta pode ser lavada, pode ser limpa, pode ser restaurada. A ferramenta, ela pode ser de alguma maneira mudada, transformada, mas ela ainda tem um propósito.
Se é chave de fenda, vai apertar parafuso. Se é alicate, vai segurar, vai agarrar, vai prender. Pode estar um pouquinho enferrujada, mas tem o óleo do Espírito Santo que vai te capacitar, que vai te fazer novamente ser usado por Deus. Aleluia. Então, esse rol de ferramentas de Deus, Saulo era o instrumento escolhido, igualzinho a mim, igualzinho a você. Amém. E tínhamos as nossas obstinações, mas hoje fomos escolhidos por Deus. Fomos separados para uma grande obra. Como estão, meu irmão, as coisas para você? Como estão aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Como estão? Como está essa obra que Deus começou na sua vida? Será que as estrelas já caíram nos nossos olhos? Será que já conseguimos enxergar esse plano de Deus para nós? Será que entendemos que somos uma ferramenta escolhida verdadeiramente por Deus? E que não somos nós que nos aproximamos dele, mas é ele que vem até nós, é ele que nos encontra, é ele que nos pega no meio do caminho. Deus, então, para encerrar, diz para Saulo: eu vou te levantar como instrumento. E teu trabalho vai ser em 3 áreas, Saulo. Tu vai trabalhar pelo menos com 3 grupos. E a Bíblia vai dizer: eu te levantei, eu levantei esse homem para levar o meu nome aos reis, às autoridades, aos gentios, aqueles que estão fora da aliança, aqueles que estão fora da promessa, e que eu já resgatei, e para os filhos de Israel, para os judeus. Então, a obra que Saulo foi levantado para fazer foi uma obra do começo, e por isso temos que Saulo é um apóstolo sui generis, um apóstolo chamado por Jesus para fazer uma obra na vida da igreja, para quebrar as tradições daqueles que achavam que só os judeus poderiam ouvir a palavra de Deus, para quebrar o preconceito contra aqueles que achavam que as autoridades deviam ficar fora dessa aliança, para quebrar toda inimizade que havia entre gentios e judeus. Deus levantou Saulo para fazer essa obra. E para qual obra Deus te chamou? Para qual trabalho, qual ferramenta de Deus te chamou para fazer? Porque eu tenho certeza que você é muito valioso para Deus. Eu tenho certeza que você tem um grande valor no rol das ferramentas de Deus. Para qual trabalho você crê, você acredita que Deus te chamou para fazer? Você é instrumento de Deus no teu trabalho, você é instrumento de Deus na sua casa, você é instrumento de Deus na rua, no mercado, na feira, na faculdade, aonde você estiver, você é instrumento de Deus. Você é instrumento de pacificação, você é instrumento no momento que está todo mundo brigando, todo mundo lutando, todo mundo guerreando, você traz uma palavra de Deus. Você é instrumento quando todo mundo pensa que vai passar a perna em alguém, que você diz: não é por aí o caminho, nós vamos pelo caminho da justiça. Quando todo mundo pensa que vai prejudicar a vida de alguém, você diz: não, eu prefiro sofrer um prejuízo do que prejudicar a vida de alguém. Quando todo mundo pensa que vai seguir os planos desse tempo, desse mundo, você diz: não, eu sigo o reino de Deus, eu sigo a palavra, eu amo a Cristo, eu sirvo e sou cheio do Espírito Santo na minha vida. Aleluia, aleluia. E é por isso que essa obra não é fácil, irmão. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Me ajuda, Jesus. O que mais a gente vê aí é o quê? É quem se diz crente, o povo diz: isso aí não é muito crente, não. Me ajuda. Porque a obra não é fácil. Não conseguimos sozinhos. E o Senhor então diz para nós que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque esse Espírito que
que levantou Saulo. Esse Cristo que chamou Saulo, ele promete presença contínua. Ele não chamou e abandonou. Ele não chamou, fez parte aqui, ó. Agora se vira sozinho. Ele diz: eu estou com você. Eu estou contigo. Eu não te abandono. Sabe, tem coisa que a gente compra em casa. Tem gente que tem mania de comprar. Compra e deixa guardado lá, esquecido. Aquela centrífuga que você comprou lá, que é desse tamanho, você deixa guardado lá embaixo da pia, você prefere cortar tudo na faca. Está lá esquecido. Mas Deus tem uma obra para você, Ele não se esquece. Nós nos esquecemos das ferramentas mais preciosas. Aquele comercial da televisão, né, que tenta te vender, aquele que sempre tive vontade de ter, nunca tive coragem de comprar, aquele que você bota a fruta e o suco já sai, né? Bota a laranja aqui, já sai suco, nossa, suco pronto. Parece uma ferramenta maravilhosa, mas o espaço que aquilo ocupa. Queridos, você talvez só não esteja vendo o valor que você tem diante de Deus. Talvez você não esteja vendo as habilidades, a capacidade que você possui diante do Senhor. Talvez você só não esteja abrindo a tua boca para falar na hora que você precisa falar. Talvez você não esteja buscando em Deus a resposta, em jejum, em oração, porque Ele tem resposta para te dar. Talvez o que esteja faltando é só isso. É só ter um contato com a fonte, porque Ele é a tua fonte. Ele é aquele que te chamou. Ele é aquele que te encontrou. Ele é aquele que te tomou pela mão. Ele é aquele que levantou pessoas para falar contigo. Ele é aquele que, se for preciso, levanta o exército para parar a fúria do inimigo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Às vezes nós mudamos. Às vezes a ferramenta já não serve mais. Às vezes quebra alguma coisa. Às vezes alguma coisa fica travada. Meu irmão meu, não vou falar o nome dele, ele está aqui. Ele foi colocar o café para fazer e a cápsula ficou presa dentro da cafeteira. Hoje ele está na luta lá para poder tirar a cápsula. Né? Mas antigamente fazia café no hora, a hora que fazia café era cafeteira gourmet. Queridos, podemos ter outras necessidades, mas Deus ainda necessita. Deus ainda procura você para Ele fazer uma obra que só você pode fazer. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Que é especial de Deus para você. Deus me chamou até aqui para dizer para você os seus planos, os planos que eu tenho a respeito de você. Eu não mudei, eu não esqueci. Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo considerando você uma ferramenta especial. O tempo pode passar, você pode ficar velhinho, enferrujado, mas o óleo do Espírito Santo renova todas as coisas. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou orar para você. Nós ainda temos hoje a nossa oferta missionária. Não deixe de esquecer. Amém? Mas eu quero orar pela sua vida. Quero te abençoar. Porque aqui com certeza há homens e mulheres escolhidos por Deus. Amém? Eu tenho alguns irmãos ali, né? Algumas irmãs segurando o braço aqui. Será que está frio? Se estiver frio, desliga ali o ar-condicionado, por favor. Está normal? Está normal. O irmão é quente demais. Aleluia. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. No lugar em que o Senhor fala conosco. No lugar, Deus, em que, apesar dos homens controlarem, administrarem, é o Senhor quem fala. É o Senhor que está no controle. É o Senhor quem administra, quem manda todas as coisas. Eu quero abençoar a vida do meu irmão que está aqui hoje. De pedir, Deus, que em primeiro lugar o Senhor derrame sobre a vida dele, sobre a vida dela, do óleo do teu Espírito, do óleo que capacita,
da presença que nos mostra, que nos revela que é um caminho diferente, que é um caminho novo, que é uma proposta de Deus para nós, uma proposta de mudança, de transformação e de milagre. Faz milagre na vida dos irmãos hoje, Pai. Que ele veja, Senhor, quão importante é, Deus, o tempo que ele passa na tua presença. Quão importante é o tempo que ele passa em oração, o tempo que ele passa te buscando. Pai, o tempo que é valorizado pelo Senhor, muitas vezes não é valorizado por nós. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa que buscamos nossos próprios interesses. Nos perdoa, Senhor, porque estamos obstinados em satisfazer a nossa carne, o nosso coração, a nossa vontade. Perdoa-nos, Pai, que estamos dispostos a fazer tudo para ganhar dinheiro e não fazemos nada pelo Teu reino. Perdoa, meu Pai amado, quando somos igreja, Pai, Deus da boca para fora, mas não na realidade, não, Senhor, com as nossas ações. Perdoa, Senhor Deus amado, quando muitas vezes chegamos na Tua casa para Te adorar, Senhor, oh, Pai, levantamos as nossas mãos, enquanto o nosso coração, Pai, está cheio de rancor, de amargura, de ódio, de raiva. Senhor, perdoa em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos limpe, Senhor, que o Senhor nos restaure, porque o Senhor não pode usar uma ferramenta cheia, Senhor Deus, de sujeira, uma ferramenta, Senhor Deus, toda desmontada. Senhor, monta, Senhor, pessoas aqui, pessoas que foram quebradas, Pai, pela vida, pessoas que foram quebradas pelas decepções, pessoas que foram quebradas pelas desilusões, Pai. Pai, pessoas que foram traídas, Pai, por isso não confiam mais em ninguém. Senhor Deus, em nome de Jesus, restaura. Porque o Senhor Deus que sara, o Senhor Deus que cura, o Senhor Deus que liberta. Meu Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Nós cremos em Ti e Te louvamos.